Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Infidelidade. Alerta de spoilers a seguir. É um dia de muita ventania nos subúrbios, é um caos silencioso, mas Connie Sumner tem a sua casa sob controle. Ela se certifica que o seu filho Charlie e o seu marido amoroso Edward sejam bem cuidados. A vida é boa para os Sumners, os ventos permanecem fortes durante o dia, e quase todos lutam contra isso, inclusive Connie. Depois de não ter conseguido chamar um táxi, ela se choca acidentalmente com um francês chamado Paul Martel, que está carregando uma pilha de livros. Connie cai em cima dele e imediatamente pede desculpas. Apesar da sua frustração, ele a ajuda, mas não consegue arranjar um táxi. Paul é simpático e tenta fazer uma brincadeira com ela. Percebendo suas pernas machucadas, Paul a convida para o seu apartamento próximo para que ela possa tratar suas feridas. Depois de um momento de hesitação, Connie o acompanha. O local é surpreendentemente espaçoso para um apartamento no Sorro, e o lugar boêmio tem literalmente paredes e labirintos de livros nele, já que Paul é um negociante de livros. Quando Connie termina de tratar as suas feridas, Paul lhe oferece um chá, mas em vez de aceitá-lo, ela pede para usar o telefone. Connie liga para Charlie, e enquanto ela fala com ele, Paul coloca uma toalha de rosto cheia de gelo sobre a sua coxa. Sorrindo, ele guia a mão livre dela para segurá-la, e Connie gagueja, nitidamente desconfortável pela intimidade da situação. Mas Connie não diz nada sobre isso, e após o telefonema, ela diz a Paul que estava falando com o seu filho. Finalmente, Paul se apresenta, e Connie fica sabendo que ele tem 27 anos. Antes de Connie partir, Paul insiste que ela leve um livro para sua casa, então Connie pega um e passa por uma página específica. Ela lê o poema em voz alta, e Paul se junta a ela para recitá-lo. Seja feliz por este momento é a sua vida. Em casa, Connie explica a Edward o que aconteceu com as suas pernas e que um cara legal lhe deu alguns curativos e a colocou num táxi. Edward pergunta de forma provocativa se ele é bonito e se ela lembra o seu nome para que eles lhe enviem um vinho barato. No dia seguinte, na estação Grand Central, Connie liga para Paul para agradecer por ter lhe ajudado. Então, Paul a convida novamente para ir ao seu apartamento e, apesar da sua hesitação, Connie concorda. Na residência de Paul, ele cumprimenta Connie com o mesmo humor de menino e a convida para entrar. Enquanto ele tira o casaco dela, se certifica de deixar os dedos acariciarem a sua pele. Então, em outra tentativa de contato pele a pele, Paul pede a Connie para fechar os olhos. Ele segura a mão dela com cuidado, guiando-a sobre o seu livro em braille. Eles riem do conteúdo do livro, mas mesmo quando o riso deles acaba, Paul ainda está com a mão sobre a de Connie e ele liga seus dedos aos dela. Quando ele faz isso, uma Connie ainda sorridente diz que ela tem que ir embora. Depois, ela se dirige diretamente ao escritório de Edward, onde cumprimenta brevemente um funcionário chamado Bill. Quando ele se vai, o casal satisfeito e sempre feliz compartilha um abraço apertado e amoroso. Embora não seja uma data especial, Connie entrega um presente a Edward. Embora Edward esteja claramente ocupado e enfrentando alguns problemas com seu negócio de caminhões blindados, ele ainda arranja tempo para Connie e a encoraja a ficar. Ele pergunta a ela o que ela estava fazendo naquele dia, e quando Connie diz que ela estava fazendo coisas para os leilões, Edward pergunta a ela para quem ela pediu patrocínio desta vez. Tensa, Connie responde, Bobby Gaylord, e Edward debocha deste homem. Em casa, Edward nota que Connie está um pouco distraída enquanto lava os pratos, mas ele não comenta nada sobre isso. Ela acaba se encontrando com Paul em seu apartamento novamente, e ele a convida para dançar. Um feitiço parece tomar conta dela enquanto ela se perde na dança e na intensidade do seu momento. Ela pergunta quantas namoradas ele já teve, e ele responde brincando que foram 2. Connie deixa suas mãos vaguearem pelo corpo dele, e quando seus lábios estão a poucos centímetros um do outro, ela cai em si. O feitiço é quebrado para Connie, e com pesar e confusão sobre ela, ela diz que isto é um erro. Paul afirma que não há erros, apenas coisas que você pode e não pode fazer. Connie decide que não pode fazer isso e vai embora. Mas poucos segundos depois ela retorna, claramente angustiada porque esqueceu seu casaco. Então, Paul tira Connie dos eixos e ela envolve os seus braços em torno do seu pescoço, derrotada pela sua forte atração por ele. Mais tarde, Connie está em um trem, completamente arrependida e incrédula. Mas em meio a tudo isso, ela dá um sorriso dolorido e conflituoso. Seu rosto se contorce de culpa enquanto ela se lembra do que aconteceu. Paul sabia exatamente o que fazer com o seu corpo, mas Connie ainda está com dúvidas. O que realmente quebrou suas inibições, no entanto,
foi quando Paul lhe disse para bater nele. Isso deixou Connie ainda mais instigada, e ela logo estava batendo e mordendo o corpo dele. Paul gostou do seu fogo, da sua indecência, e os dois passaram de um ponto que não tinha mais volta. Enquanto Edward continuava o seu dia, ele se depara com Bob Gaylord, o homem que Connie supostamente perseguiu por algum dinheiro para os leilões no outro dia. Quando Edward brinca dizendo para tomar cuidado com Connie, Bob fica confuso, sem saber do que ele está falando. Bob diz a Edward que ele tem estado fora da cidade, deixando Edward desorientado com o que ele acabou de dizer. Nos dias seguintes, Connie se vê abraçando sua vida dupla. Quando está com Ed e Charlie, ela está feliz. Mas quando está com Paul, ela está entusiasmada e satisfeita, e eles continuam a explorar as diferentes maneiras de continuar agradando um ao outro, mesmo que seja através de um pouco de dor. Uma vez, Paul leva Connie a um restaurante. Sem que ela saiba, o funcionário de Edward, Bill, também está lá, e ele os pega em flagrante. Embora sua vida íntima com Paul esteja florescendo, o mesmo não se pode dizer dela e de Edward, pois ela continua rejeitando as tentativas dele. Certa manhã, Edward faz todos os preparativos para tentar almoçar com ela, mas Connie arranja desculpa atrás de desculpa. Então ele eventualmente desiste quando ela diz que tem uma consulta para um tratamento facial mais tarde. No trabalho, Edward liga para o salão de beleza para ver se Connie realmente marcou o horário, mas descobre que ela mentiu novamente. A caminho do apartamento de Paul, Connie é parada na rua por suas amigas Tracy e Sally. Apesar de seus protestos, Tracy a convence a ir a um café com elas. Lá, ela vai até o telefone e liga para Paul, pedindo que ele espere por ela, já que ela está presa. Não demora muito até que Paul apareça, e enquanto ele se dirige ao banheiro, Connie pede licença e o segue. Os dois ficam juntos no banheiro, e Connie volta para a mesa depois como se nada tivesse acontecido. Quando Paul vai ao balcão, Sally diz que se entregaria a ele se ele apenas olhasse 2 vezes para ela. Mas Tracy a repreende com veemência, lembrando-a de seus filhos e do seu marido. Mas Sally diz que ter um caso pode ser como uma aula de cerâmica para ela, algo para ampliar os seus horizontes. A atmosfera na mesa fica tensa, com Tracy assumindo um comportamento mais sombrio. Sabendo disso, ela adverte Sally e Connie que ter um caso é apenas um desastre à espera de acontecer. Quando Tracy se cala, as mulheres percebem que ela também teve um caso, e com um pesar claro em seu rosto e em sua voz, Tracy afirma que se há uma coisa em sua vida que ela gostaria de desfazer, é isso. A conversa pesa muito sobre Connie, e quando ela está fora do apartamento de Paul, ela propõe que eles podem simplesmente terminar o seu relacionamento agora, antes que alguém se machuque. Então Paul se aproxima de Connie e lhe diz que será ele quem vai se machucar se eles acabarem com isso agora. No trabalho, Edward confronta Bill sobre a sua deslealdade à empresa e o demite. Desorientado, Bill tenta argumentar que tem uma família, e Edward responde que tem uma família também. Então Bill se afasta de Edward, mas não sem se dar conta de que Edward não sabe nada sobre o que está acontecendo em sua família, e que ele deveria cuidar disso antes de dizer qualquer coisa. Edward o observa com um olhar perdido no rosto, e mais tarde ele contrata um investigador particular chamado Frank para seguir a sua esposa. Edward tem que partir para Chicago a trabalho no dia seguinte, e Connie nem sequer se despede dele. Em vez disso, ela apenas finge estar dormindo até ele partir. Com Edward fora, Connie e Paul se tornam mais descarados em seus encontros, se enroscando até em uma sala de cinema. Mas sem que eles soubessem, Frank está lhe seguindo, tirando fotos da sua infidelidade. Mais tarde, Frank mostra as fotos de Connie e Paul a Edward. Ele lhe dá um resumo do caso de sua esposa, de quem é Paul e de quanto tempo eles ficam juntos. Edward está de coração partido, devastado observando as fotos em completo silêncio. Neste ponto, Connie está por um fio, assombrada pelo desastre iminente que foi causado pelas suas próprias mãos. Ela está mais distraída agora, fazendo suas tarefas domésticas e quase esquece de pegar Charlie na escola. Ela se acaba em lágrimas em uma mercearia e depois, em seu carro, ela dirige imprudentemente na chuva. Enquanto dirige, ela vê Paul, feliz, correndo com alguma mulher. Ela o segue até uma livraria e ataca Paul enquanto exige saber quem é aquela mulher. Nervoso, Paul leva Connie de volta ao seu apartamento. A tensão entre os dois é grande e, com a intensa onda de emoções, Connie rompe agressivamente com ele. Mas Paul se recusa a deixá-la ir. Ele continua beijando, tocando e despindo-a, enquanto Connie continua lutando e dizendo que o odeia. Mas no final, os dois fazem amor, enquanto Edward está do lado de fora do apartamento de Paul, apenas observando. Mais tarde, uma Connie muito desgrenhada sai apressadamente do apartamento, e ela não percebe que Edward está ali.
Em seguida, Edward entra e bate no apartamento de Paul. No momento em que Paul responde à porta e se depara com ele, a primeira pergunta que Edward faz sem palavras é qual a idade dele. Depois ele se apresenta educadamente como marido de Connie e pergunta a Paul se ele pode entrar, com o que Paul concorda cautelosamente. A conversa deles é dura e incômoda. Paul tenta dissipar a tensão bebendo um pouco de vodka com Edward, enquanto Edward tenta ficar calmo, enquanto pergunta educadamente a Paul como ele está, como ele conheceu Connie e se ela gosta desta vizinhança. Paul diz que ela provavelmente acha a cidade mais excitante do que o subúrbio. Edward explica que Charlie é a razão pela qual eles deixaram a cidade, já que Connie achou que o subúrbio seria melhor para ele. Esta é uma novidade para Paul, que acha que Connie disse que a ideia foi de Edward. Então, Edward gagueja, perguntando a Paul se eles falam sobre ele, mas Paul não responde, e Edward vai até o seu quarto com Paul atrás dele. Há algo quebrado nos olhos de Edward enquanto ele olha para a cama desarrumada de Paul. Um momento doloroso se arrasta e Edward encontra um globo de neve entre as coisas de Paul. Edward fica ainda mais destroçado depois que Paul confirma desconfortavelmente que foi um presente de Connie. Ele se senta na cama e um sentimento de fraqueza vem com toda a força. Com um suspiro pesado e miserável, Edward revela que o globo de neve foi um presente dele para Connie. Edward se desfaz em lágrimas, confuso e traído. A devastação o engole por inteiro e tudo se torna chocante e absurdo para ele. Ele continua dizendo que não se sente bem e um Paul preocupado se aproxima dele, perguntando se ele precisa de um pouco de água. Sem pensar, Edward de repente esmaga o globo de neve contra a cabeça de Paul e o mata instantaneamente. Edward fica desorientado ao cair de volta na cama. Ele ainda não está bem e só entende o que fez quando vê o sangue sobre o globo de neve. Ele dá um grito de pânico quando vê o sangue em suas mãos, então ele começa a limpar o local do crime. De repente, Edward ouve Connie deixando uma mensagem de voz. Ela rompe com Paul e diz que está cansada de viver desta maneira, de magoar e mentir para sua família. Em seguida, Edward envolve o corpo de Paul em um tapete. Antes de sair, ele apaga todas as mensagens de voz da secretária eletrônica e arrasta Paul para fora do apartamento, para dentro do porta-malas do seu carro. Depois de assistir a peça de Charlie e certificar-se de que Connie está dormindo naquela noite, ele pega o seu carro e despeja o corpo de Paul em um aterro sanitário. No dia seguinte, Edward parece ainda pior e Connie percebe isso, mas ele insiste que está bem. Quase desesperadamente, Edward pergunta a Connie se ela gosta de viver ali e promete que eles podem sair esta noite se ela quiser. Mais tarde, a polícia aparece na residência do Summer para perguntar a Connie sobre Paul, já que o número dela foi encontrado em sua mesa. Os detetives Dean e Ferulik perguntam se ela sabe onde Paul está, pois a família dele o deu como desaparecido e a sua esposa não sabe onde ele foi parar. Atordoada, Connie diz que não sabia que ele tinha uma esposa, e Dean esclarece que eles estão separados. Connie alega ignorância sobre o seu paradeiro, dizendo que ele é apenas um negociante de livros que ela planejava comprar, e com isso os homens vão embora. Em uma festa de aniversário, Charlie conta a Edward sobre a polícia. Tanto Edward quanto Connie fingem que mal conhecem o homem desaparecido. Por mais que Edward tente fingir normalidade, ele é repetidamente assombrado pela memória do que fez com Paul. Uma semana e meia depois, os detetives retornam à residência Sumner. Dean revela que o corpo de Paul foi encontrado no fim de semana, e Connie mantém a sua compostura após ouvir a notícia. Embora Dean pense claramente que Connie está mais próxima de Paul do que ela deixa transparecer, eles partem após o interrogatório que não dá em nada. Edward também deixa Connie, e assim que ele se vai, ela se desfaz em lágrimas. Em uma lavanderia, Connie descobre que o casaco de Edward tem algo dentro dele. Ao verificar, o mundo de Connie cai quando ela encontra as fotos dela e de Paul. Naquela noite, os Sumners estão recebendo seus amigos em casa. As pessoas na sala de estar estão conversando, enquanto Connie mal consegue se concentrar. Eventualmente, sua convidada chama sua atenção quando ela está olhando a sua coleção de globos de neve. Para o horror de Connie, ela vê o globo de neve que ela deu a Paul, o globo de neve com o qual Edward o matou. Respirando fundo, Connie olha para Edward, que se esforça até mesmo para encontrar o seu olhar. Edward e Connie finalmente confessam tudo quando os convidados vão embora. Connie o confronta, perguntando o que ele fez, e Edward afirma que ela deveria ser a única a dizer o que fez, como ela teve um caso com Paul e como ela mentiu para ele repetidas vezes. Em sua raiva, Edward começa a falar de como Connie jogou tudo pro alto só por causa de um garoto, e ele até lhe pergunta se ela realmente pensou que ele não iria descobrir.
Como ele não poderia, ele conhecia Connie e soube desde o primeiro dia que algo estava errado. Finalmente, Edward explode e diz a Connie que ele a odeia, que ele não queria ter matado Paul e sim queria ter matado ela. Contudo, revelado, a percepção de que o seu marido é um assassino sufoca Connie e parece que ela vai vomitar. Então ela se afasta dele e Edward fica ainda mais acabado. Amanhã chega pacificamente, com Charlie e Edward tocando piano juntos em silêncio, enquanto Connie olha o álbum de família deles. Então as sirenes da polícia podem ser ouvidas do lado de fora. Charlie é esquecido enquanto seus pais compartilham um olhar tenso, até que Edward retoma o piano. Connie pega o globo de neve e brinca com ele. Ela coloca a música, mas parece que algo emperrou lá dentro, então ela abre o globo. Lá dentro ela encontra um pequeno envelope que lê: "Se encontrar este bilhete, não abra até o nosso 25º aniversário", que Edward escreveu em 1993. Ela olha para Edward, que também a observa, e depois abre o envelope para revelar uma fotografia deles com o bebê Charlie. Atrás da fotografia, Edward escreveu: "Para minha linda esposa, a melhor parte de cada dia." Edward e Connie compartilham um olhar doloroso, com o piano preenchendo o silêncio vazio. Mais tarde, Connie queima em lágrimas todas as fotos que Frank tirou dela e de Paul, e pensa em quando Paul a convidou para ir ao seu apartamento pela primeira vez. Mas em sua imaginação, Connie não aceita a sua oferta e em vez disso chama um táxi. Eles se separariam com um sorriso e Paul ainda estaria vivo. Em seguida, Edward se aproxima dela e quando Connie lhe diz que ela está com medo, ele diz que vai se entregar. Ela imediatamente rejeita a ideia e enquanto Edward senta ao seu lado e a abraça, ela promete que ninguém vai descobrir. Então, Edward diz simplesmente: "Nós saberemos", enquanto Connie se inclina para ele e chora. Apesar das suas tentativas de normalidade, o conhecimento do que eles fizeram continua a assombrar o casal, mesmo com o passar do tempo. Durante uma dança, Edward e Connie não conseguem nem mesmo se beijar por mais que tentem. A culpa e a agonia tomam conta deles, enquanto eles dirigem e param em um sinal vermelho. Com Charlie dormindo, Connie começa a falar em deixar o país e começar de novo, e Edward a chama de senhorita, o que leva Connie a pensar no México. Ela continua dizendo que eles podem viver perto de uma praia e aprender a tocar violão. Edward promete lhe fazer uma serenata todas as noites até que ela adormeça. Finalmente, Connie pergunta a Edward o que ele acha, e ele simplesmente lhe diz que parece perfeito. Derrotada, Connie chora, e Edward a abraça e beija. Mas a luz fica verde, e é revelado que o carro deles está estacionado do lado de fora de uma delegacia. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.